bom. Então, vamos dar início, né? Ok? Muito boa tarde a todos e Boa a tarde. todas. Unidos para fazer o bem, declaro aberta a sexta reunião do período 2025-26 do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, dando as boas-vindas a todos. Informo que essa reunião será gravada e o seu conteúdo e imagens disponibilizados em nosso canal do YouTube e redes sociais. Todos que permanecerem na sala concordam com a veiculação de suas imagens em nossas redes de relacionamentos. Peço ao diretor de protocolo que dê prosseguimento apresentando o sino. Convido o companheiro Gabriel Brito Gil para o anúncio das lideranças de Rotary International e do palestrante desta tarde. Obrigado, presidente Márcio Rocha. Quem lhes fala é o companheiro Gabriel Brito Gil, associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, na classificação Registro de Imóveis Escrevente Extrajudicial, diretor de protocolo do clube, para as apresentações desta tarde, em que o Rotary Internacional é presidido pelo ortodontista Francesco Aresso, associado ao Rotary Clube de Araguça, Itália, ocupando a classificação Ortodontia Clínica. O diretor de Rotary Internacional para a nossa área é o contador César Luiz Scherer, associado ao Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon, Beira-Lá, em que ocupa a classificação Análise de Sistemas. O governador do Distrito 4.571 é o empresário Claudineide Barros Magalhães, associado ao Rotary Clube de Piquete, em que ocupa a classificação Advocacia. E o Rotary da Tijuca é presidido pelo coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o companheiro Márcio Oliveira Rocha, ocupante da classificação Segurança Pública, Polícia Ostensiva. Hoje contaremos com 2 momentos especiais: a admissão de um novo associado representativo em nosso quadro associativo e a palestra do economista e consultor Joper Padrão do Espírito Santo, que falará sobre o tema Rotary, Desenvolvimento e Crescimento do Quadro Associativo. Para todas essas conceituadas personalidades e para a presença de cada um de nossos convidados, solicito a carinhosa saudação de todos. Agradeço ao companheiro Gabriel Brito Gil e convido a companheira Amália da Costa Sena para dar sequência aos trabalhos. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, É bom pra valer. valer. E a Amália também. Obrigada, Joper. Todos nós somos muito bons para valer. Vamos nós. Na semana de 6 a 12 de agosto, destacamos 2 datas comemorativas. No segundo domingo de agosto é celebrado o Dia dos Pais. No Brasil, data que passou a ser comemorada em 1953, graças à iniciativa do publicitário e jornalista Silvio Belling, à época, editor do jornal O Globo. Belling visava incentivar o comércio e escolheu o dia 16 de agosto, data que era celebrado São Joaquim, pai da Virgem Maria e avô de Jesus Cristo.
Pouco tempo depois, a data passou a ser celebrada no segundo domingo de agosto, facilitando o envolvimento das famílias, já que a maioria dos pais não trabalha aos domingos. Em nome dos pais do nosso clube, desejamos vida longa, feliz e harmônica a todos os pais pelo mundo afora. Já no dia 11 de agosto é celebrado o Dia do Advogado, em homenagem à criação de 2 primeiros cursos de direito no Brasil, a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Ambos os cursos foram criados por Dom Pedro I, em 1827. O Rotary Clube da Tijuca conta com ilustres advogados em nosso quadro associativo. Adriano Moura, Bem-vindo Augusto, Bianca Carvalho, Cláudia Valéria, Elisena Chaves, Fernando de Alvarenga, Maria Otávia, Marlene Manso, Tatiana Bastos e Zélia Erhaldi. Em nome desses valorosos profissionais do direito, manifestamos o nosso respeito e consideração. Anunciamos também os seguintes aniversariantes da semana. Hoje, dia 6 de agosto, comemoramos o aniversário da querida Helena, filha do companheiro Ricardo Jung. Parabéns, Helena. No dia 10 de agosto, será o aniversário da nossa querida companheira Elisena Ribeiro Chaves de Carvalho e da querida Juliana, filha da companheira Patrícia Sena. Vida longa e feliz a todos os aniversariantes. Obrigada, presidente Márcio Rocha. Agradeço, companheira Amália da Costa Sena, pela sua participação. Convido agora o companheiro Luciano Barreto Pereira para um breve resumo das nossas realizações nos últimos dias. Companheiro Luciano, por favor, pode abrir o seu áudio. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Quem lhes fala é o companheiro Luciano Barreto Pereira, associado representativo do Rotary Clube da Tijuca, ocupante da classificação Previdência Complementar, comercialização de planos, para a apresentação dos acontecimentos da Semana do Bom para Valer, entre os dias 30 de julho a 5 de agosto. No dia 30 de julho, o companheiro Joper Padrão esteve presente na reunião do Rotary Clube do Rio de Janeiro, ocasião em que foi renovado seu título de associado honorário daquela unidade rotária. No mesmo dia, o companheiro Marcelo Deodoro esteve presente na reunião do Rotary Clube Barra da Tijuca. No dia 31 de julho, o companheiro Marcelo Deodoro participou da reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Geoffrey Guinle, do qual é membro indicado pelo Conselho Distrital de Saúde da região 2.2 Grande Tijuca. Também esteve presente na reunião do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Porto Maravilha. Ainda no dia 31 foi compartilhado pelo companheiro Márcio Rocha a matéria intitulada Rotary Tijuca da campanha do McDonald's Feliz de 2025, que foi publicada pelo jornal Ecos da Vila, na edição de agosto de 2025, ano 14, número 177. No dia 2 de agosto, o Bom para Valer esteve presente no seminário. Opa! Só um minutinho. Tá, no seminário. Tinha 31 anos. No Seminário Distrital de Qualificação dos Clubes e Gerenciamento de Subsídios da Fundação Rotária. Já no dia 4, o companheiro Marcelo Deodoro contribuiu com uma doação no valor de R$ 200 para a confecção do lanche que será disponibilizado para as gestantes e nutrizes participantes do evento do Agosto Dourado, em comemoração ao mês de incentivo ao aleitamento materno, organizado pelo Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão,
que acontecerá hoje, dia 6 de agosto, às 14 horas, e que contará com a participação do Bom Pra Valer. Também no mesmo dia, a nossa associada corporativa Indep Auditores Independentes, através dos companheiros Sérgio Paulo, Tiago da Silva e Gleidson, e a Manager Auditoria, através do companheiro Arnaldo Dias, junto com mais dois parceiros, doaram 18 camisetas aos voluntários da campanha MacDia Feliz, que ocorrerá no próximo dia 23 de agosto em todo o país. Ainda no dia 4, no Rotary da Tijuca, esteve presente na reunião do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Leblon Gávea, com a participação dos companheiros Ana Lúcia, Marcelo Deodoro e Joper Padrão. Nesta ocasião, o companheiro Joper Padrão teve o seu título de associado honorário do clube renovado. Por fim, no dia 5 de agosto, o companheiro Márcio Rocha esteve no 4º BPM da região do Conselho Comunitário de Segurança da 4ª Área Integrada de Segurança Pública. O companheiro Marcelo Deodoro esteve presente na reunião do CMS Heitor Beltrão, Accountability 2025, unidade de saúde que conta com a presença e apoio do Rotary da Tijuca. E no final do dia, o Bom Pra Valer prestigiou o Rotary Clube do Rio de Janeiro, Sernambetiba, com a presença dos companheiros Sérgio Paulo, Joper Padrão e Marcelo Deodoro. Muito obrigado, presidente Márcio Rocha. Obrigado, companheiro Luciano, pela sua participação. O nosso novo associado que vai tomar posse já está em sala? Sabe informar, Sim, Gabriel? sim, presidente Então Márcio. vamos seguir o roteiro. Dando continuidade à reunião, eu ressalto a importância das ações realizadas por todos os associados para o fortalecimento dos valores do Rotary, que promove o desenvolvimento comunitário e profissional. É com esse espírito que seguimos adiante, reforçando laços de amizade, proporcionando momentos de integração e aprendizado. Convido agora o caro companheiro Sérgio Paulo da Silva para a formalização do ato de admissão do nosso novo associado representativo no nosso quadro associativo do Bom Pra Valer. Boa tarde, presidente Márcio, demais participantes dessa reunião, convidados, visitantes. Quem vos fala é o companheiro Sérgio Paulo da Silva, associado representativo do Rotary da Tijuca, e hoje aqui tendo a grata função de ler mais um termo de posse de um novo associado, que passo a fazê-lo. Termo de posse de associado do Rotary Clube da Tijuca, Rio de Janeiro, Tijuca, distrito 4.571. No 6º dia do mês de agosto do ano de 2025, às 12h43, perante o plenário virtual do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, em sua reunião semanal, o presidente Márcio de Oliveira Rocha deu posse a Fernando Paiva da Silva, na condição de associado representativo, na qualificação de escritório, assessoria administrativa, sendo seu padrinho o companheiro Joper Padrão do Espírito Santo. Cumprindo o que está escrito no Estatuto, nas normas do Rotary International e no regimento interno do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, bem como a decisão do Conselho Diretor com posterior homologação pelo quadro social e Assembleia de Associados do Clube, eu, Sérgio Paulo da Silva, secretário em substituição, para constar, lavo o presente termo que vai assinado pelo presidente, por mim, pelo empossado e por seu padrinho. Muito obrigado. Convido o companheiro Joper Padrinho, para apresentar o nosso novo companheiro Fernando Paiva. Presidente Márcio Rocha, eu vou me valer de uma forma como você trata essas pessoas que estão ingressando no Rotary da Tijuca, pérolas. Então, nós estamos apresentando mais uma pérola em nosso colar de grandes lideranças, que é o nosso companheiro Fernando Paiva. Uma pessoa de larga experiência em Rotary, de larga experiência em assuntos ligados às atividades comunitárias, e que, com a decisão que o Rotary de Bom Sucesso tomou
de fazer com que sua jornada tivesse sido encerrada, aceita o convite para estar agregando a nós, agora na região da Grande Tijuca, essa sua experiência. Seja bem-vindo, companheiro Fernando Paiva, presidente Márcio, mais uma missão cumprida, o ingresso de mais uma pérola em nosso colar maravilhoso. Bem-vindo, Fernando Paiva. Muito obrigado, muito obrigado. Convido então o companheiro Fernando Paiva, nosso novo associado, para a leitura do termo de posse. Não, Márcio, não tenho o termo, me perdoa. Companheiro Fernando, Eu te mandei, projetar Fernando, um compromisso notário, recebeu? Fernando, eu compartilharei na tela para você fazer a leitura. Ok. Pode dar início. Neste momento. Né? Aqui, ó, neste momento. Neste momento em que ingresso, Peraí. No... Esperar um pouquinho. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Pode ir. passo neste momento em que ingresso no Rotary Club do Rio de Janeiro, Tijuca, como associado representativo, eu, Fernando Paiva da Silva, declaro estar perfeitamente ciente e de pleno acordo com os objetivos e regulamentos do Rotary, os quais prometo honrar e cumprir. Assumo ainda o compromisso de ajudar a desenvolver o companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir, de promover o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil, de contribuir de todas as formas ao meu alcance para a melhoria da comunidade, de trabalhar pela aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e a paz entre as nações. Ao lado dos companheiros e companheiras em todos os clubes de Rotary pelo mundo, prometo tudo fazer para tornar o lema dar de si, antes de pensar em si, prática comum, irradiando paz e amor no coração de cada pessoa com as quais me relaciono. Isso. Obrigado, meu caro companheiro Fernando Paiva. Peço agora que você dirija uma mensagem breve aos associados do clube, por favor. Fernando, está aí? Acho que ele saiu.
Ele Um continua momento. na sala. Ele continua na sala. Pode falar, Fernando. Pois não. É um momento muito importante, vocês tenham certeza, não apenas na minha vida rotária, na minha vida pessoal, é um momento muito importante. Em Rotary, eu sempre disse que eu estou me devendo, porque eu não considero que teria alcançado um desempenho de acordo com as minhas intenções. Por vários motivos, eu não diria que o problema é que a dificuldade está ocasionada pela idade, absolutamente. Não é a idade que me criou dificuldade. São fatos da vida que me proibiram de desenvolver alguma atividade. E o nosso bom sucesso com figuras das mais importantes, e o meu padrinho Zoper conhece bem aquele grupo, infelizmente, o excesso de compromisso profissional e pessoal fez com que o clube tivesse que encerrar suas atividades. Meu padrinho, é um agradecimento muito grande que eu tenho, que é o fato de Zoper ter me convidado a participar do seu Bom para Valer. Hoje, eu digo, eu estou participando do Bom para Valer. Hoje, a minha posse, e é o mês de agosto que tem datas importantes na minha vida. É o Dia dos Pais e também é o dia em que eu comemorei os meus 93 anos de idade. Foi o dia 2 de agosto. Então, este mês de agosto levo como um momento importante na minha vida. Agradeço a todos vocês o carinho e eu digo para vocês, eu invejava as minhas amigas Diva e Zélia por participarem do clube de vocês. E agora eu tenho a vaidade de dizer para elas, estou participando no clube de vocês. Meus amigos, que mais eu posso dizer? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O que me for permitido em vida, estarei praticando. É o que eu mais desejo. Muito obrigado. Muito obrigado, padrinho. Muito obrigado. Obrigado, nosso mais jovem associado do Bom para Valer, Fernando Paiva, pelas suas palavras, pela sua alegria, pela sua emoção em, a partir desse momento, fazer parte do nosso seleto clube. Declaro admitido o associado Fernando Paiva da Silva e lhe dou as boas-vindas em nome de todos os companheiros do Bom para Valer. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora passo a ler o teor dos certificados. Certificado de admissão. O Conselho Diretor do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuco, Bom para Valer, tem a honra de outorgar o título de associado representativo a Fernando Paiva da Silva, que passa a ocupar a classificação Escritório, Assessoria Administrativa. Sua participação no quadro associativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, contribui de forma decisiva para o atingimento de nossa causa em favor da paz e da compreensão entre as pessoas. Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2025, assina Márcio Oliveira Rocha, presidente 2025-26. Conselho Diretor do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuco, Bom para Valer, tem a honra de outorgar este certificado, a Joper Padrão do Espírito Santo, apadrinhando ao tempo em que, unidos para fazer o bem, em 6 de agosto de 2025, o novo associado, Fernando Paiva da Silva, na classificação Escritório Assessoria Administrativa.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2025. Assina Márcio Oliveira Rocha, presidente, 2025-26. Convido agora o companheiro Luiz Carlos Fávaro, coordenador da Comissão Distrital para o Desenvolvimento do Quadro Associativo e Novos Clubes, do Distrito 4.571, para fazer uso da palavra. Muito obrigado, presidente Márcio Rocha. Uma boa tarde a todos. Eu sou Luiz Carlos Fávaro, fui governador 2022-23. Minha classificação é Advocacia Civil e Trabalhista. E, neste período, com muita satisfação, presidente da Comissão Distrital do DQA, Desenvolvimento do Quadro Associativo. O que dizer, né, depois das palavras emocionadas do Fernando aí, né, pela sua admissão aqui no Tijuca. É para se orgulhar mesmo, Fernando, você está certíssimo. A gente tem muito orgulho, né, mesmo não pertencendo ao clube, o meu clube é o Nova Iguaçu, mas tenho muito orgulho do Tijuca, do trabalho que o Tijuca faz, né, e ter a oportunidade de acompanhar algum desses trabalhos. Né? Eu, por força até da minha função do ano passado e desse ano, Otário, eu tenho estado muito presente aqui nas reuniões. Né? Graças a Deus, quase toda semana a gente tem uma posse para poder vir aqui aplaudir. Então, Fernando, eu costumo dizer, né, e você está reingressando, né, no Rotary, vindo do Bom Sucesso, né, que você acaba de, então, vamos dizer, reingressar na maior e melhor, né, instituição humanitária do mundo, você sabe muito bem disso. E que nesse ano rotário nós temos a mensagem presidencial Unidos para Fazer o Bem. E eu quero dizer para você também que o mês de agosto é um mês super importante. Além da importância que você já mencionou, nós também temos que é o mês do DQA, do Desenvolvimento do Quadro Associativo, e também é o mês do meu aniversário, no dia 20 de agosto. Então, para mim, pelo menos pessoalmente, tem uma importância muito grande. Joper, eu quero te parabenizar, né? Mais uma vez, eu não sei se é o 60º ou 61º, né? Diz para mim aí se eu estou certo ou não. 62. 62, então aí, ó, 62. 62º. Então, está aí na tela aí, Fernando, um certificado de boas-vindas à Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo, período 2025-26, confere esse certificado de associado representativo a Fernando Paiva da Silva, que a partir de 6 de agosto de 2025 passa a integrar o quadro associativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro de Tijuca na classificação Escritório Assessoria Administrativa. Vai assinado pelo governador Claudinei de Barros Magalhães e por mim, na qualidade de presidente do DQA. Seja muito bem-vindo de volta, Fernando. Seja muito bem-vindo, muito obrigado a todos e me coloco à disposição sempre para aquilo que todos aí, caso precise. Fiquem com Deus. Agradeço pela sua mensagem de boas-vindas ao nosso novo associado, Fernando Paiva, meu caro governador Fávaro. Agora, passamos ao segundo momento especial dessa reunião para receber na tribuna virtual Ivete de Castro Siqueira, o economista, consultor e governador de Rotary, Joper Padrão do Espírito Santo. E para sua apresentação, convido a companheira Lucia Azevedo Pereira. Lucia, a palavra é sua. Oi, boa tarde a todos. Gostaria de falar de minha satisfação de fazer a apresentação de meu companheiro de Rotary, amigo e parceiro de trabalho, Joper Padrão.
Então, quem lhes fala é a companheira Lucia Azevedo Pereira, associada representativa do Rotary Clube da Tijuca, ocupante da classificação Recursos Humanos Consultoria. Joper Padrão do Espírito Santo é graduado em Economia e Finanças e em Ciências Contábeis. Possui MBA em Gestão de Negócios. É pós-graduado em Gestão Estratégica e Estudos de Planejamento Estratégico. Realiza palestras motivacionais e sobre temas técnicos. Tem trabalhos publicados. Ministra cursos de extensão em educação ambiental. Desenvolveu o método Liderança Multidimensional, a atitude transformadora. É autor de Construindo o Futuro, Novas Gerações na Trilha da Responsabilidade Social. Ética, uma caminhada sem linha de chegada e clubes de serviços, núcleos de possibilidades. Dirigiu a Prece, Previdência Complementar e a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. É voluntário em organizações associativas como a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, na classificação Planejamento Estratégico Consultoria, tem sido seu presidente e governador do Distrito 4.570 do Rotary Internacional. Reconhecido na Sociedade de Desenvolvimento do Quadro Associativo, no My Rotary, na categoria Ouro, com 62 afiliados no Rotary da Tijuca. Membro titular do Conselho de Administração da Associação Revista Rotary Brasil 2023-2025, é presidente do Conselho de Administração da Associação Revista Rotary Brasil 2023-2025. Presidente da Comissão para Desenvolvimento do Quadro Associativo do Rotary da Tijuca neste ano rotário. É associado honorário dos Rotarys Clubes de Boa Vista, Caçari, do Rio de Janeiro, do Maracanã, Sernambetiba, Lagoa e Leblon Gávea. Acadêmico nas academias Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro, a SERGE, vice-presidente e secretário-geral da Academia Nacional de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, Academia Nacional de Economia, ANE, Academia Brasileira Rotária de Letras, ABROL, e Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, ABROL, Rio. Eleito seu presidente fundador para o período 2020-2024 e membro da Associação Nacional de Escritores, ANE. Nossa, enorme esse currículo, né? Parabéns. Passo a palavra, então, a Joper. Muito obrigado. Padrão, bem-vindo. Obrigado. De Muito nada. obrigado, presidente Márcio, pela oportunidade. Obrigado, companheira Lucia, amiga querida, pela apresentação. E me dirijo a todos e a todas com muita alegria nesse mês em que o Rotary da Tijuca dedica a sua primeira palestra, a sua primeira apresentação, justamente à questão do desenvolvimento e crescimento do quadro associativo, como o Rotary International propõe. A visão da tela está clara, companheiro Gabriel? Sim, companheiro Joper, pode dar início. Ok. Nós vamos nos valer de algumas poucas imagens para traduzir o que o Rotary International nos propõe neste mês de agosto. No Brasil, o Rotary traduz o mês de agosto como mês do desenvolvimento do quadro associativo. Na sua linguagem original em inglês, o Rotary propõe que o mês de agosto seja dedicado ao que trata como membership, ao desenvolvimento do quadro associativo e a criação de novos clubes, o que é uma tarefa dedicada aos governadores, o desenvolvimento, a expansão do quadro de clubes do distrito. Falarei em nome da comissão. Esta comissão é composta por estes companheiros que aqui estão e presidida, como todas as comissões, pelo nosso presidente Márcio Rocha. E conta com estreita colaboração com a Comissão de Protocolo e a Comissão da Imagem Pública. Isto porque estas duas comissões, que trabalham em conjunto conosco, são essenciais para o que nós vamos tratar como desenvolvimento do quadro associativo. Primeiro aspecto a abordar é a questão do desenvolvimento do quadro associativo com uma visão muito apropriada nossa, a visão do envolvimento das pessoas.
Isto porque nós entendemos que o desenvolvimento do quadro associativo parte da fidelização. Em alguns momentos, algumas pessoas falam sobre retenção. Eu costumo brincar com as palavras. Retém-se água quando vai se fazer um reservatório, sem a vontade da água, faz-se a retenção dela. Retém-se imposto. O imposto de renda, por exemplo, é retido na fonte, sem que haja necessariamente a concordância do contribuinte. Portanto, não se retém pessoas a organizações, mas fideliza-se as pessoas à causa dessas organizações. E esta fidelização é o ponto-chave do desenvolvimento do quadro social, porque ela requer engajamento das pessoas à causa e às metas do clube. Ela requer participação das pessoas. Ela requer prospecção de novas pessoas que possam se juntar ao quadro atual. Ela requer e exige a identificação do perfil destas pessoas. O apadrinhamento consciente, portanto, não só a pessoa que traz um novo associado para o clube, mas a pessoa que funciona como uma espécie de mentor. Se nós relacionarmos a palavra padrinho e madrinha em nosso cotidiano social, nós vamos ver que padrinho e madrinha são as pessoas que se propõem a substituir os pais na eventualidade de sua ausência. E assim deve ser em Rotary. E isto representa dizer que o papel do padrinho é também um papel de mentoria, de aculturamento. Por exemplo, nós acabamos de admitir nesta reunião um companheiro que vem de uma cultura que era do Rotary de Bom Sucesso, um outro bairro na cidade do Rio de Janeiro. E agora nós temos que ter a dedicação de fazer com que estes companheiros que egressam de outros clubes criem a cultura, participem da cultura do Rotary na Grande Tijuca, que é a área de atuação deste clube. E, por último, como não pode deixar de ser, do acompanhamento, como convém. Quando nós fazemos uma compra, quando nós estamos sendo atendidos, é conveniente fazer a avaliação do acompanhamento deste atendimento que estamos tendo. Assim deve ser em Rotary. A comissão, ao avaliar esse trabalho, e eu estou apresentando isto em nome da comissão, ela verificou que existem alguns fatores que podem ser fatores de retração ao desenvolvimento do quadro associativo. E essa retração, por exemplo, em clubes virtuais, como é o caso do Rotary da Tijuca, ela pode ocorrer por excessos, por exemplo, nos grupos WhatsApp. É conveniente que nós tenhamos em vista a máxima de um arquiteto norte-americano que diz que menos é mais. Portanto, se eu tenho menor volume de matérias dentro de uma rede de comunicação por um grupo WhatsApp, eu tendo a ter maior interesse de outros associados pelo que está transitando no grupo. Se, porventura, nós entupimos o grupo com uma série de mensagens ou imagens, algumas pessoas podem se sentir inquietas ou incomodadas e terem menor participação. E, para isso, nós podemos lembrar da prova quádrupla. É justo para todos nós colocarmos mensagens em cima de mensagens? Criará a boa vontade de todos? É interessante nós fazermos uma análise da dinâmica das comunicações nesses grupos do WhatsApp e vermos quantas pessoas enviam mensagens e quantas pessoas não participam do grupo, sequer com aquela mãozinha do like ou a palminha ou coisa que valha. Isso é fundamental para que nós possamos avaliar se a boa vontade está sendo gerada ou não com a nossa dinâmica nos grupos. E, por último, se será benéfico ao desenvolvimento do quadro associativo. Esses possíveis fatores de retração nos levam a tentar criar o equilíbrio, que é a virtude da fidelização. Portanto, se nós tivermos o equilíbrio em nossos relacionamentos pessoais, em nossos relacionamentos com a comunidade e em nossos relacionamentos virtuais, nós tendemos a ter maior chance de fidelização dos companheiros ao quadro associativo. Tendo em mente que desenvolvimento parte da fidelização, nós podemos passar, então, a tratar do crescimento, que são dois fatores associados, desenvolvimento e crescimento. O crescimento ele parte do interesse de aspirantes a virem a participar de um determinado clube. Ainda há pouco, nosso companheiro Fernando Paiva dizia
do interesse que ele passou a ter por participar do Rotary da Tijuca pelos fatores que ele mencionou. Além desse interesse, a afinidade. De repente, algumas pessoas podem ter mais afinidade com determinado grupo social ou mais afinidade com outro grupo social. Quando estive na governadoria do distrito, eu dizia que os clubes de Rotary se assemelhavam a tribos de indígenas, onde todos são indígenas, porém, cada tribo tem seu cocar, cada tribo tem suas particularidades. Isso quer dizer de que é interessante nós criarmos um ambiente para que atraiamos pessoas com afinidade com os nossos propósitos, com a nossa dinâmica. A constância da demonstração de aspiração é fundamental. Portanto, as pessoas que aspiram a entrar para um determinado Rotary Club precisam ter uma cadência de constância na participação de suas reuniões. Precisamos ter autorização para que essas pessoas possam ser consideradas aspirantes. E, a partir desta autorização do aspirante, a consulta ao quadro associativo, de modo a que o novo associado, o aspirante que passe a ser um novo associado, seja fruto da atenção de todos os companheiros do quadro social. Por exemplo, eu defendo a tese de que essa consulta deva ser feita num prazo de 48 horas e que ela seja uma lista nominal em ordem alfabética de todos os que apoiem a sua aprovação. Isso pode parecer um excesso de mensagens dentro do grupo WhatsApp, porém, aumenta a capacidade das pessoas dizer assim, eu também votei, diferente de uma enquete, por exemplo, onde as pessoas estarão depositando seu voto, mas isso fica perdido no tempo e no espaço. A aprovação é indispensável e nós temos tido no Rotary da Tijuca a sorte, o privilégio de termos todos os nossos aspirantes aprovados por, no mínimo, 80%, 75%, 80% das manifestações dos associados do quadro social. A admissão, defendemos a tese de que a admissão é extremamente importante para um Rotary Club e, portanto, não deve ser feita em coletivo, deve ser feita individual. Esta reunião, do dia 6 de agosto do ano de 2025, foi a reunião de admissão do companheiro Fernando Paiva. Na semana que vem, dia 13 de agosto, teremos a admissão da companheira Dulce Oliveira, que está presente nesta sala. Portanto, a reunião deve ser consagrada a destacar a admissão daquela pessoa que está deixando de ser aspirante, passando a ser um novo companheiro, uma nova companheira. A adaptação desta pessoa à cultura deste novo clube, é natural que a pessoa que vem de uma outra situação, seja ex-rotariana ou não rotariana até então, tenha intenções outras em suas áreas de ação, principalmente em clubes virtuais, onde pode ter pessoas de várias localidades participando, terem intenções nessas localidades. Recentemente, eu estava com uma pessoa amiga que me dizia, essa pessoa amiga é um de nossos companheiros, que me dizia de uma instituição muito interessante que acolhe pessoas abandonadas em Santo Cristo, na cidade do Rio de Janeiro. Santo Cristo é extremo da cidade, fora da área de atuação da Grande Tijuca. E como é que a gente regula essa adaptação? É interessante o trabalho que essa instituição faz em Santo Cristo, que seja apoiada, que seja motivada. Porém, nós temos aqui na Tijuca a Casa Ronald McDonald, por exemplo. E aí, levando esta pessoa a visitar a Casa Ronald McDonald, nós fazemos a adaptação das intenções dessa pessoa à nossa área de atuação, que é, no nosso caso, a Grande Tijuca. E, por último, a consolidação através do crescimento deste quadro associativo com vigor e com intensa atuação em sua área de atuação. Isto quer dizer que nós estamos falando sobre uma caminhada. Essa caminhada depende de estratégia. Temos que ter estratégia. Por exemplo, acabamos de admitir como associado honorário do Rotary da Tijuca um ilustre paleontólogo, nascido de renome internacional, nascido num principado chamado Liechtenstein. Teve sua infância na Alemanha, hoje cidadão brasileiro, diretor do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista.
A estratégia de admitir o companheiro Alexander Keltner como associado honorário do Rotary da Tijuca visa atrair a atenção de uma série de pessoas que, conhecendo o trabalho dele no Museu Nacional, conhecendo a projeção dele na sociedade mundial, pode vir a se interessar por virem a ser aspirantes do Rotary da Tijuca. Isso requer planejamento, requer disciplina. Essa disciplina não só no sentido de termos uma malha de radar para verificar futuros aspirantes, mas, por exemplo, a disciplina no horário da reunião, a disciplina no roteiro da reunião, disciplina de um modo geral. Nossa estratégia deve ver a diversidade. O Rotary da Tijuca, por exemplo, é um clube que representa aquilo que o Rotary International traduz como um corte transversal na sociedade. Homens e mulheres de variadas faixas etárias, de variadas formações, de variadas experiências de vida, e com essa diversidade fazemos a equidade e a inclusão destas pessoas em nosso quadro associativo, formando um clube vigoroso, onde o nosso companheirismo é intenso e o desejo de participar, como daqui a pouco, terminada esta reunião, estaremos no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão para falar sobre aleitamento materno, aplaudir o que lá vai acontecer com os nossos jalecos amarelos. O respeito deve ser uma máxima, inclusive obedecendo, seguindo as orientações de Rotary International, respeito às regras, respeito mútuo, respeito de um modo geral, observar os nossos limites, limites de ação, limites da área geográfica de ação, limites do nosso próprio comportamento. Por exemplo, citei ainda há pouco a questão do WhatsApp, limites de um modo geral, de modo a que nós possamos fazer com que este grupo equilibrado possa ter um comportamento que seja agradável, confortável a todos e útil aos nossos propósitos de causar impactos na sociedade. E, por último, saber cuidar. Saber cuidar deste quadro vigoroso, saber cuidar das nossas relações com a sociedade, saber cuidar da forma como nós nos conduzimos, seguindo as vozes que o Rotary nos propõe, saber, de um modo geral, inclusive, cuidar do nosso plano de metas, de modo a que nós possamos tentar atingir as metas que nós nos comprometemos e que nos firmamos com a sociedade, elas estão em nosso site, mas, acima de tudo, contornar os nossos ímpetos, deixando com que novos projetos fiquem para um próximo período, para que nós possamos fazer o nosso trabalho cumprindo aquilo que nos comprometemos. Os resultados disso tudo: impactos duradouros na sociedade, inovação. Temos que ser um clube inovador constantemente. O acolhimento é uma das características deste clube que nós estamos hoje, o Rotary da Tijuca, é ser considerado um clube acolhedor. É muito comum as pessoas dizerem assim: eu fui bem acolhido pelos companheiros do Tijuca, não só em reuniões presenciais, quanto nas reuniões virtuais, que são constantes. O crescimento exponencial, o companheiro Fávaro ainda há pouco mencionou, ele agora está com visto dele permanente no Rotary da Tijuca, na medida em que nós já estamos com uma cadência pré-fixada de novas admissões. O reconhecimento, o virtuosismo, deixar de ser um clube de derrotados ou derrotistas, mas, ao contrário, ser um clube virtuoso, um clube que traz para todos a percepção de que ele está vivo, ativo e próspero na sociedade. A experiência, nós acumulamos uma experiência de 75 anos de atividades ininterruptas com ampla participação na sociedade, o compartilhamento e fazendo com que aquilo que o nosso companheiro, o saudoso companheiro Alcio Ataíde, nos dizia, o Rotary seja um bom lugar para nos sentirmos felizes. Terminando essa parte de resultados, parcerias internacionais, que nós não podemos abrir mão da internacionalidade de Rotary. E aí entra aquilo que mencionamos no início, a interação da percepção de desenvolvimento do quadro associativo com as relações com as duas comissões, principalmente de protocolo e a comissão de imagem pública. Isso porque, na percepção da comissão de protocolo, a comissão tem a preocupação a cada reunião de procurar fazer com que o máximo de companheiros
participe de cada segmento de cada reunião. Hoje tivemos Luci, hoje tivemos Luciano, semana que vem serão outros companheiros que estarão fazendo essas partes do nosso roteiro. Assim como a Comissão de Protocolo com a Comissão de Imagem Pública nos proporcionará encontros internacionais com os clubes com os quais somos geminados. Rotary Clube de Luanda, em Angola, Rotary Clube de Vila Nova de Gaia, em Portugal, e o Rotary Clube de Calgary, no Canadá. Dito isto, presidente Márcio Rocha, eu dou por cumprida e com muita gratidão a missão de fazer a apresentação nesta reunião, no mês do desenvolvimento do quadro associativo, deste breve relatório que a comissão apresenta e que agora nos submetemos ao debate com todos os presentes. Muito obrigado. Eu agradeço ao nosso caríssimo companheiro, Joper Padrão, presidente da Comissão para Desenvolvimento do Quadro Associativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, nesse ano Rotary 2025-26. No meu entender, nas mãos de ninguém melhor para que esteja à frente desse processo, nesse nosso ano rotário, que nesse contexto, tem se demonstrado que é um ano rotário bastante promissor. Obrigado, Joper, pela sua importante apresentação, por trazer essas importantes informações e mexer conosco, né, no sentido de que cada um de nós estejamos atentos, estejamos antenados, no sentido de que possamos mais melhor melhorar, né, no mais amplo sentido da palavra, o quadro associativo do Bom para Valer. Muito obrigado. E para registrar o reconhecimento do clube, apresentamos o certificado que lhe será entregue em mãos oportunamente. Certificado. O Conselho Diretor do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, outorga este certificado de reconhecimento a Joper Padrão, do Espírito Santo, pela sua brilhante palestra sobre o tema Rotary, desenvolvimento e crescimento do quadro associativo, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontes de amizade e cooperação entre as pessoas. Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2025, assina Márcio Oliveira Rocha, presidente 2025-26. Peço, então, a você, meu caro companheiro João, que nos dirija suas palavras finais e prossiga conosco até o término da reunião. Claro. Por favor. Márcio, será um prazer. Porém, eu creio que tem pelo menos duas pessoas com a mãozinha levantada para fazer alguma consideração. Há tempo? Sim, claro. Eu vou passar em seguida aí ao nosso companheiro Gabriel, para que ele possa, então, fazer a mediação dessas intervenções. Gabriel, por favor. Obrigado, presidente Márcio. Passamos, então, às duas intervenções dos companheiros inscritos. Para dar início, eu convido o companheiro Sérgio Carvalho. Boa tarde, presidente Márcio, companheiros, governadores presentes, convidados. Joper, foi um roteiro muito importante o que você fez aí para a nossa reflexão quanto ao desenvolvimento do quadro associativo. Uma reunião como essa, né, mostra que alguns passos são importantes, o engajamento, a participação, o acolhimento, tudo isso faz parte de uma possível, um possível melhor desempenho para os associados. Por outro lado, o associado também precisa se inteirar um pouco mais, e talvez a gente possa facilitar mais isso, de qual é o nosso planejamento estratégico, quais são as ações que estão programadas. Uma reunião como essa, por exemplo, hoje, ela praticamente dá seguimento ao cumprimento de 7 metas internas e aponta para mais 3 metas externas que a gente está realizando. Então, se a gente conhecer qual é o nosso planejamento, talvez a gente possa também entender melhor de que forma nós mesmos
possamos nos inserir dentro das ações que o clube faz. Mas esse acolhimento e essa proposta, né, que você fez magnificamente bem, é muito importante que cada um faça também com o novo associado. E aí eu pergunto a você, né, que tem uma experiência grande com isso, né? Dentro desse roteiro, né? Cabe uma avaliação do que nós temos como pontos fortes ou pontos fracos para que a gente possa cumprir todo esse roteiro? Obrigado. Obrigado a você, Sérgio, que compõe a Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo. A avaliação de pontos fortes e pontos fracos, ela tem sido feita todos os anos há mais de 10 anos. E ela vem sendo revalidada a cada ano na hora da revalidação do projeto de planejamento estratégico, como foi feito agora sobre a presidência do companheiro Márcio Rocha. Então, todos os companheiros receberam a lista de pontos fortes e pontos fracos do clube, de modo a transformar os pontos fracos em ponto forte e de modo a fazer com que os pontos fortes possam ser consolidados como tal. Obrigado, Sérgio, isso é fundamental. Diga-se de passagem, o nosso plano de metas ele está disponibilizado ao público em geral no nosso site. E quando Isso. nós falamos sobre isso, a gente diz assim, mas será que alguém lê? Eu recebi anteontem de um ex-comandante da tropa do Corpo de Fuzileiros Naval, um almirante de esquadra, amigo pessoal, um longo trabalho que ele fez a respeito de um de nossos textos. Isso quer dizer que as pessoas prestam atenção. Se as pessoas que estão na sociedade estão prestando atenção a nós, cabe a nós próprios prestarmos atenção àquilo que são os nossos compromissos com a sociedade. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Sérgio, por sua intervenção e convido agora para o uso da palavra a nossa querida companheira Eliane Garcia. Boa tarde a todos. Ninguém melhor do que Joper para falar sobre crescimento e desenvolvimento do quadro associativo. Ele é o maior padrinho do clube. Não sei quantos afiliados ele tem no total. 62. Eu sou uma. Então, ninguém melhor do que você. Padrinho não, padrão. Hã? Padrinho? Padrão. Mas foi belíssima a sua explanação, né? Acrescenta muito, você fala muito bem, então você sempre acrescenta muito com suas palavras. E eu tenho só uma perguntinha a fazer sobre excesso no Zap. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar mesmo, né? Às vezes eu também erro um pouco e boto coisas que eu achei bonitinho, então vou colocar lá. Está errado, né? E essa coisa de que a gente faz em excesso também é parabéns. Aniversário de fulano, 20 parabéns, né? Isso dá um excesso no Zap. A gente já conversou sobre isso uma época, né? Se tiraria ou não essa coisa de aniversário. Mas voltamos a fazer porque nós também gostamos de ser lembrados, né? Mas aí acaba dando um excesso no Zap. O que você tem a dizer sobre isso, Júper? Então, companheira Eliane, obrigado pela sua intervenção. Eu mencionei o critério da disciplina. Vamos usar apenas esse aspecto que você cita como exemplo, a celebração dos aniversários dos companheiros. Então, a gente vai para o grupo e diz assim, opa, hoje o nosso companheiro Fernando Paiva completou o aniversário, parabéns, uma mensagem bonita que normalmente a companheira Alberice nos dirige. Nós podemos chegar no grupo e ficar cada um de nós dizendo, Fernando, parabéns, Fernando, parabéns, Fernando, parabéns. Isso vai aumentando a capacidade da gente, dentro de um determinado grupo, diminuir a fidelização daqueles que não estão participando. É só a gente olhar a dinâmica do grupo que a gente vai ver assim, por que fulano de tal não diz nada? Por que Beltrano não diz nada? Porque simplesmente eles estão com a paciência cheia, se a gente ouvi-los. Como é que a gente pode resolver isso? Disciplina. Se vocês observarem, eu sou mal educado. Eu não cumprimento no grupo. O que eu faço? Fernando fez aniversário, eu mando uma mensagem pessoal para ele, dizendo assim, Fernando, parabéns, vida longa, que bom que você está conosco. Uma mensagem privada.
Ao mandar uma mensagem privada para ele, eu poupei o grupo de mais uma mensagem dizendo a mesma coisa. Então, é só uma questão de disciplina e de autocrítica. Se nós tivermos autocrítica e disciplina, a gente, usando a prova quádrupla, a gente vai pensar, isso será benéfico para todos? Criará boa vontade? É justo? Se nós observarmos isso, nós nos disciplinamos, por exemplo, com fotos, por exemplo, com mensagens que são alheias ao clube. Então, é muito interessante, às vezes, a gente mandar uma mensagem que não tem nada a ver com o clube. Aí a gente recebe a mensagem assim, quem é essa pessoa? Aí eu não sei, não faço ideia. Ah, mas é porque eu achei interessante, porque eu estou comovido de emoção. Ora, eu achei interessante, estou comovido de emoção, mas as pessoas que não participam do grupo vão ter menos vontade ainda de participar do grupo. Obrigado, companheira Eliane, pela sua provocação, que foi muito interessante e o que me faz ser cada vez mais um autocrítico no sentido da minha própria disciplina para tentar dar minha parte de colaboração. Obrigado, O obrigado. importante é a gente ter conscientização, né? Fazer sempre refletir, e essa prova quádrupla tem que estar sempre na cabeça da gente. É importantíssimo para a gente poder atuar no Zap. Obrigada, Ju. Eu agradeço a cada um dos companheiros pelas suas palavras, pelas interações. Encerramos assim este momento. Devolvo a palavra ao presidente Márcio para as conclusões finais e o encerramento da nossa reunião. Muito obrigado a todos pela belíssima reunião que fizemos mais uma vez do Bom para Valer. Ao término dessa reunião, agradeço a todas e a todos e convido para a próxima reunião do Rotary Tijuca, que acontecerá no dia 13 de agosto, próxima quarta-feira, às 12h30, pela plataforma Zoom, quando, na tribuna virtual Ivete de Castro Siqueira, esta será ocupada pelo companheiro governador indicado 2027-28, do Distrito 4.571, o empresário Dagmar Lima de Sena, que falará sobre o tema o desenvolvimento de lideranças jovens no Rotary, RILA. Também convidamos a todos para participarem do almoço de companheirismo do Bom para Valer, que acontecerá no próximo dia 12 de agosto, a partir das 12 horas, no Tijuca Tênis Clube, na varanda do restaurante do Bonfim. Almoço por adesão, com confirmação de presença com a nossa companheira Amália da Costa Sena. A cada reunião, sempre uma nova experiência que causa impacto duradouro em nós mesmos, em nossa comunidade e no mundo como um todo. Convido a todos para que, após a marchinha exaltação do Bom para Valer, saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras de nossa panóplia. Tijuca, Tijuca, desde o primeiro instante mostrou forma de gigante. Tijuca, Tijuca, desde a primeira hora foi grande, é maior agora. É público e notório, nosso clube não foi provisório. Por predestinação ao pensamento sucede uma ação. Nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior. Mas nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer. Tijuca, Tijuca, desde o primeiro dia, trabalho é nossa alegria. Tijuca, Tijuca, desde a primeira idade, em tudo a tua fraternidade. Escola de altruísmo ensinada a melhor repartir. E o bom companheirismo faz maior o prazer de servir. Nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior.
Me chamou a atenção na marchinha exaltação, né? O Tijuca, desde o primeiro instante, é grande e é maior agora, né? É realmente a maior agora com a chegada do Fernando Paiva. Maravilha. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Convido a todos para que possamos, então, abrir os nossos microfones. Declaro encerrada a reunião, assim com o nosso companheirismo. Boa tarde a todos.